Olá pessoal, você que está pensando em construir ou reformar e quer economizar dinheiro, isso mesmo, economizar dinheiro. Com um ótimo custo-benefício, unindo qualidade, eficiência, praticidade, um fino acabamento, além de dar velocidade na sua obra, podendo você mesmo fazer, isso mesmo, você mesmo pode fazer, seguindo o passo a passo, dicas e técnicas que passarei ao decorrer do vídeo. E olha que resultado incrível, sua parede vai ficar maravilhosa. Olha a transformação dessa parede, o brilho, a qualidade, a perfeição. Como falei, você vai unir qualidade e economia. Você vai economizar em mão de obra. Você vai precisar apenas de um profissional, que pode ser você mesmo. Você vai conseguir fazer seguindo esse passo a passo que deixarei aqui ao decorrer do vídeo. Você vai economizar em material, porque ao optar em fazer seus revestimentos com gesso, você vai usar apenas o gesso e a água. E você vai economizar na pintura também, pois o gesso deixa um fino acabamento, eliminando até a necessidade da massa corrida. Se o profissional for bom, claro, né, e deixar o acabamento excelente. Resumindo, você vai ganhar dinheiro. Isso mesmo, se você economiza em uma obra, literalmente vai ficar com mais dinheiro no seu bolso para investir ou comprar outras coisas. Então assista até o final, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder as próximas dicas, macetes, técnicas, pulos do gato revelados por mim, gesseiro. Atuo como gesseiro, gesso liso de revestimento em parede há mais de 10 anos. Vou dar aqui o passo a passo desde a preparação da parede, a preparação da massa, limpeza e colagem das réguas, as ferramentas necessárias, o ponto ideal da aplicação e a aplicação na parede. Então, isso e muito mais para você que está pensando em construir e reformar, você que quer fazer você mesmo, você que está entrando no ramo da construção civil, você que busca inspirações no gesso e busca novas técnicas para melhorar sua produção. Então você está no canal certo. Então, sem mais nem longas, vamos para o vídeo. Então pessoal, essa é a parede que eu vou revestir. Ela deve ter aproximadamente uns 15, 16 metros. As ferramentas que vou usar são essas aqui, né? Luva, espátula, um pegador feito de cano de PVC, a desempenadeira de aço, uma machadinha e a desempenadeira de cano de PVC. E com o auxílio da machadinha e com a espátula eu limpo todas as rebarbas de massa, algum resto de concreto, algum prego que porventura o pedreiro deixou, esses excessos de massa. Eu tenho que deixar a parede o mais limpo possível, porque vai pegar uma camada bem fina de gesso. É por isso que é chamado de gesso melado, né? Porque vai pegar bem fino, né? Vai simplesmente cobrir o gesso, mas o acabamento vai ficar impecável. Eu utilizo a machadinha porque eu utilizo apenas elas, não tenho a necessidade de usar uma talhadeira com uma marreta, e a machadinha adianta bastante o processo da limpeza da parede. Parede limpa, vamos para o próximo passo, que é limpar a régua e a cantoneira. A régua é essa régua quadrada de alumínio que encontra nessas lojas de alumínio, de esquadrilha de alumínio. Eu vou utilizar ela para fazer as quinas das paredes. Aí que vai ficar aquela quina bem feitinha, bem bonitinha, a quina viva, né, como a gente costuma falar. E a cantoneira também de alumínio, também encontrada no mesmo local, a revenda, né, no mesmo local, nas lojas de alumínio. Eu limpo ela escorada na parede para facilitar a limpeza, e eu utilizo ela é meio que como se fosse um V, né? Ela tem pontas mais finas, né? E tem uma abertura no meio que dá para pegar o gesso na hora de puxar da parede, né? Na hora de acertar, alinhar os cantos, os rodapés. Feito isso, eu forro o piso para não sujar muito, caso eu tenha um contrapiso ou uma cerâmica. Esta é minha maceira, eu fiz um suporte aqui de madeira para colocar lá em cima para facilitar a aplicação. Olho como está a alvenaria, se está bem alinhada, para aí sim eu começar a fazer a massa, se eu vou fazer uma massa grande ou pequena.
Eu vou utilizar esse balde de 18 litros e são aproximadamente 2 baldes desses para cada saco de gesso. Nessas duas paredes eu vou utilizar aproximadamente 2 sacos de gesso, vai dar aqui uns 3 latas e meia aproximadamente. Apoio sobre um balde o saco de gesso para facilitar na hora do preparo do gesso. Eu aqui utilizo luvas porque a construtora aqui que eu trabalho, o pessoal da segurança do trabalho exige. Essas construtoras aqui no Rio de Janeiro, a maioria delas exige trabalhar de luva, capacete. É difícil você ver um gesseiro assim, mas aqui eu sou, pelas normas de segurança do trabalho, eu sou obrigado a trabalhar, tenho que seguir as regras, né? Na hora de preparar a massa eu utilizo uma máscara de poeira mesmo, só na hora que eu estiver preparando, pois está soltando muita poeira, e começo a preparar a massa, colocando lentamente, peneirando a massa sobre a água para que ela seja bem diluída na água. E vocês notem que eu coloco mais de um lado do que do outro, porque eu quero mais camadas de um lado, do lado em que eu vou bater, e consequentemente é o lado que eu quero que puxe mais rápido, sem jogar de uma vez, sempre peneirando. Coloquei o primeiro saco, agora eu vou para o segundo saco, lentamente e sempre peneirando, né? Isso é a manha, vamos dizer assim, né? Colocar mais de um lado do que do outro e sempre peneirando. Não posso chegar e jogar de uma vez. Nesse processo aqui a água vai absorvendo e não vai gerando caroços, vamos dizer assim. Esses caroços ficam por baixo, acabam que aceleram o processo de secagem do gesso. Aqui eu estou finalizando a minha massa, o preparo. Estou finalizando aqui, estou apenas completando aqui lentamente agora, que já está quase, a massa já está quase completa. Eu não posso colocar muito gesso em cima aqui porque também acelera a secagem. Esse aqui é o ponto ideal. Não posso colocar muita camada, muita concentração de gesso aqui em cima. Esse aqui é o ponto ideal. Eu vou aguardar um pouco aqui agora. Enquanto aguardo, eu vou pegar um pouco desse gesso aqui com o auxílio de uma desempenadeira de aço e a espátula para colar a régua quadrada na quina. E com a espátula eu coloco ali 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos de gesso. Esses pontos de gesso é o que vão fixar, colar a régua na parede. Eu pressiono a régua aqui, esfrego bem até ela colar nos tijolos, tiro o excesso de gesso e em alguns minutos isso aqui vai estar seco e ela vai ficar firme. Dou uma conferida aqui se está batendo com o alinhamento dos tijolos. Confiro embaixo, no rodapé, em cima, e tá tudo ok. E vamos para o próximo passo. Agora, pessoal, a massa já deu o ponto de bater, aproximadamente alguns minutos depois de feita, ali uns 3-4 minutos. Eu tenho a opção de bater com cano, com a própria mão, ou do jeito que eu faço, que eu mexo aqui com um pegador, o meu pegador, o pegador de PVC. Eu mexo por aproximadamente 1 minuto, e esse lado onde eu estou mexendo, ali da metade do caixote para lá, é a parte em que está mais concentrado, onde eu botei mais camadas de gesso. Essa parte aqui ela vai secar mais rápida do que o restante do caixote, então eu vou aplicando essa parte que eu quero que seque mais rápido. Vamos dizer assim, uma secagem forçada. E quando eu aplicar esse gesso que vai secar mais rápido, quando eu chegar no final, esse gesso do final vai estar no ponto de eu dar acabamento. Eu ainda vou conseguir pegar ele mole. Aqui é o ponto ideal de aplicar. O gesso está como se fosse uma pasta, né? Olha aqui o final onde não foi batido, ele está mole ainda, bastante líquido. E esse aqui está como se fosse uma pasta, uma manteiga. É o ponto ideal para começar a aplicação. Aqui eu apoio a desempenadeira sobre a aba da maceira para facilitar o apoio e começo a aplicação. Eu dou uma demão em toda a parede, em
movimentos uniformes de baixo para cima, primeiro de baixo para cima. E o gesso, o segredo do gesso, da aplicação dele é esse, pessoal. É sempre uma mão subindo e uma mão cruzando na diagonal para tirar as imperfeições. Na medida que ele vai secando, ele vai ganhando forma e vai pegando o liso. Eu costumo falar que o gesso melado é como se fosse um vaso. A gente vai moldando ele na medida que vai aplicando o gesso aqui. A gente vai moldando esse gesso sobre a parede. A parede é como se fosse o vaso. E a gente vai ali modelando manualmente, artesanalmente. É um serviço muito caprichado, muito detalhista. Lembrando, pessoal, que o gesso já iniciou o seu processo de secagem. Ele vai secar aqui, ele está sobre o meu controle. Eu vou aqui modelando. O que eu não posso aqui é parar, né? Já que eu iniciei, eu tenho que ir até o fim. Se eu parar para fazer alguma outra coisa que requer tempo, quando eu voltar provavelmente ele vai estar seco. Então eu vou aqui com calma, lentamente, seguindo passo a passo. Dou a primeira demão, vou modelando uma demão sobre a outra. É como se fosse fundindo. O gesso da parede seca mais rápido do que o que vem do caixote, aí vai unindo-se ao outro e vai modelando e vai ganhando forma. Vai esperando o seu processo de cura. Enquanto ele puxa ali um pouco para me dar uma segunda demão, eu vou encher a parte de cima com o auxílio de um banco. E aqui a parede, a parte de cima já cheia. Com o auxílio da cantoneira eu faço o canto do teto ali entre a parede e o teto. Eu retiro o banco aqui e vou agora alinhar o canto das duas paredes. Eu coloco a cantoneira no movimento puxando o excesso que fica. Eu também dou uma alinhada no rodapé. O rodapé tem que ficar alinhado porque aqui vai vir um rodapé de madeira. Se não tiver alinhado, se ficar algum caroço, algum excesso aqui, vai mostrar no rodapé. Então o canto e o rodapé tem que ficar alinhado com a régua, com a cantoneira. Eu encho ali alguma brechazinha que ficou, eu enchi ali com a mão mesmo, tinha alguns buracos ali ainda, e eu puxo com a cantoneira. Agora ficou o canto alinhadinho. Depois eu dou uma conferida quando eu der mais uma demão. Já aproveito aqui, já limpo a cantoneira enquanto o gesso ainda está mole nela, porque depois que seca fica mais difícil de ser limpado e consequentemente eu perderei mais tempo. Agora eu espero um pouco o gesso dar uma puxada para me dar uma segunda demão. Enquanto ele puxa, ele dá uma secada, eu já vou enchendo essa segunda parede. Eu vou dando a primeira demão nela, da mesma forma que eu fiz na primeira. Apoiando, gente, a desempenadeira ali sobre a aba da maceira para facilitar o manejo na hora de colocar o gesso na própria desempenadeira. Facilita bastante. Isso é uma dica bem legal. E vou ali modelando devagar, lentamente, como se a minha parede fosse um vaso, eu estivesse modelando um vaso de cerâmica. Só que aqui eu estou modelando a parede, né? E com o gesso vou ali seguindo. O molde é a parede, né? Isso é o gesso melado. E vai pegar uma camada bem fina, por isso que economiza bastante. Fazendo a sua obra, revestindo suas paredes com gesso. Quanto mais alinhada estiver a parede, melhor. E aqui eu devo estar gastando aqui em média aqui uns 2 sacos aí para fazer 16, 18 metros de gesso. Lembrando, gente, que é metros quadrados, tá? Multiplicando a altura pelo comprimento. E aqui vamos, seguindo aqui com a modelagem, tirando as imperfeições, o que a gente chama de costelas, né? E essas costelas só saem nessa cruzada aí, a gente chama de cruzada.
esse movimento horizontal, a gente chama de cruzada, né? E o gesso é isso, gente, é todos os processos, do início ao fim, é isso, é um movimento vertical, de baixo para cima, e um horizontal, é isso que vai dando o acabamento e vai ganhando a perfeição e a qualidade e o fino acabamento, é sempre assim. Aqui eu estou enchendo a parte de cima, já vou também deixar alinhado ali com a cantoneira, o cantinho do teto em cima. Aqui eu dou a alinhada no rodapé, lembrando que vai vir um rodapé aqui de madeira, então tem que ficar bem alinhado ali o rodapé. Alinho os cantos, né, porque é o canto que vai condenar, né, tem que ficar o mais alinhado possível. E aqui eu volto para a primeira parede e venho com a segunda demão. Vocês notem que já vai começando a pegar o liso. Ele já deu uma apurada, já deu uma secada, e com a segunda demão ele já vai alisando, já vai tirando as imperfeições. E seguimos aqui no mesmo processo, um movimento vertical de baixo para cima, como eu já falei, e depois um movimento na horizontal, é o que chamamos de cruzada. É isso aqui que dá o acabamento perfeito, né? Ele só alisa, o gesso só alisa se for assim, uma subindo e uma cruzando, né? Uma subindo e uma cruzando. É isso que vai tirando todas as imperfeições, todas as costelas, né? E é esse processo do início ao fim. Na de cano, na de aço, né, que é o final, para finalizar, para dar o brilho, para dar a parte, o liso principal, né, com a desempenadeira de aço, e é do início ao fim, uma subindo e uma cruzando. Essa é outra dica que eu tenho para vocês, tá, gente? Aqui eu dou uma pausa, eu volto para a segunda parede, enquanto a primeira dá uma apurada, e o mesmo processo, uma subindo e depois, posteriormente, uma cruzando. O gesso ele seca muito rápido e a gente vai respeitando essa cura e vai aplicando e espera secar um pouquinho e dá outra demão e por aí vai, e assim ele vai alisando. Dou os últimos retoques aqui no canto, né? Olho, vejo, não tem nada ali, não tem nenhum buraco, tá o canto alinhadinho, perfeito, como se fosse um tiro. O rodapé ali também dou a conferida, não tem mais nada. E agora vamos partir para o acabamento final. Tá alinhadinho ali como se fosse um tiro, popularmente chamado pelo gesseiro, né? O canto tiro, tá um tiro o canto. Agora eu tiro as rebabas, os excessos de gesso que ficou. A parede aqui vocês notem que já está bastante seca, já solidificou ali na parede o gesso. Aqui é o momento de dar a última demão com a desempenadeira de cano, para depois finalizar com a desempenadeira de aço. Retiro ali, dou uma limpada no rodapé. Muito cuidado com esses excessos, porque eles podem secar e acabar deixando o canto torto, o rodapé com algum caroço, né, que posteriormente dê algum problema no rodapé. E aqui o processo, né, como eu falei, a famosa cruzada, né. Aqui eu comecei dando uma cruzada, depois dou uma subindo e vai estar a parede finalizada, vamos dizer assim, na desempenadeira de PVC, restando apenas a finalização com a desempenadeira de aço. Já tenho bastante prática, né? Por isso eu tenho esse manejo. Você que se porventura for fazer para você, provavelmente não vai ter todo esse manejo, mas se seguir o passo a passo aqui com calma, fazendo massas pequenas, né? Não aconselho fazer uma massa grande, pequena, para ir testando. Provavelmente você conseguirá fazer, entendeu? Paredes pequenas, seguindo esse passo a passo aqui que eu falei para vocês, com massas pequenas, para começar, né? Para ir pegando esse macete, essa manha. Aqui eu já tenho bastante tempo de prática, tenho vamos dizer assim, um certo manejo com a desempenadeira,
Se vocês estão gostando, já deixa o like de vocês aí para ajudar aí na divulgação do vídeo, para que chegue para mais pessoas, para que o próprio YouTube reconheça que o conteúdo é bom, para que eu veja também que vocês estão gostando, para que me motive a trazer mais conteúdos como esse, mais dicas, mais tutoriais, mais técnicas para vocês melhorarem, aperfeiçoarem, ou quem quer fazer só, ou quem já é gesseiro. Se vocês têm alguma dúvida e queiram que eu tire, podem comentar aí. Vocês querem ver eu fazendo um suporte desses aí para colocar a maceira, ou até mesmo fazendo uma desempenadeira de cano, uma desempenadeira de PVC ou um pegador, vocês coloquem aí qualquer dúvida de vocês aí nos comentários, que eu responderei a todos e tirarei todas as dúvidas com todo prazer, e trarei sim o que vocês me pedirem aí, o que vocês pedirem aí para mim fazer na área do gesso, estuque, revestimento aí, eu trago sim para vocês. O mesmo processo ali foi feito na outra parede, vou tirando ali as rebarbas, e agora sim chegou a famosa desempenadeira de aço. É aqui que vai finalizar, que vai dar o brilho, que vai dar o acabamento final, o brilho, né? É aqui que vai ficar o acabamento perfeito. Dependendo dessa de aço aqui, dessa finalização, você não precisa nem usar massa corrida na hora de pintar, mas aí tem que deixar muito caprichado, muito liso, gente. Essa parede aqui eu capricho bastante para mostrar para vocês como é que fica. No final vocês vão ver que vai ficar bastante bem acabada, com bastante brilho essa parede. E é aquilo que eu falei para vocês, o movimento é o mesmo, de baixo para cima, e depois um movimento na horizontal, cruzando, e assim vai até tirar todas as imperfeições. A gente vai sentindo aqui, como eu falei para vocês, é um trabalho bastante manual, é um trabalho artesanal, e a gente vai passando a mão, sentindo se está áspero, se está liso, bastante manual mesmo, tirando as imperfeições, os excessos, até chegar no resultado desejado. Aqui eu repito o mesmo processo nessa parede, vou sentindo ali, vendo, olhando qualquer imperfeição, sempre tirando os excessos, a cruzada. E aqui, gente, aqui é a finalização mesmo, aqui, que é a última parte. Tô tirando as últimas imperfeições, dando brilho final na parede. Essa parede aqui, após isso aqui, ela vai estar pronta. Eu vou apenas dar acabamento na parte de cima, tirando aqui as últimas falhas que estão ali no rodapé. O rodapé prontinho, né? Tirei todas as imperfeições ali, e agora dou uma caprichadazinha aqui no canto. Tiro todas as imperfeições dele também. Ele vai ficar e vai estar bem alinhado. Você vai ver o canto de longe, o canto vivo, sem nenhum buraco, perfeito e alinhado. Tiro o excesso que porventura ficou, para que não seque e depois fique mais difícil de tirar, ou deixe o canto torto, vamos dizer assim, né? Aqui, pessoal, estou finalizando a parte de cima na desempenadeira de aço, tirando também ali as imperfeições. O teto aqui não vai ser feito, essa obra, essa construção aqui é uma construção de classe média alta aqui no Rio de Janeiro. O teto aqui vai ser apenas texturado. Eu vou fazer apenas essas listas aqui onde está passada essa cola chamada Rodopaz, é onde ficou as emendas dos madeirites. Na hora que deformou, tirou a forma dos madeirites,
Aí eu apenas passo o gesso ali para que não apareça na textura, limpo algum pingo que caiu ali na hora que eu fiz aquelas listas ali do teto. Dou uma limpada no rodapé para deixar ele bem baixinho, bem limpinho. Visivelmente quem chegar vai ver que está alinhado. Dou uma conferida, não tem nenhum buraco, nenhuma imperfeição. Olho o canto também, nada, nenhum buraco, nenhuma imperfeição. E assim ficou. Esse é o trabalho de aproximadamente 1 hora de trabalho aí, do início ao fim. Bastante rápido, como vocês puderam notar. Os cantos alinhados, rodapé, o brilho na parede que eu falei para vocês. Enfim, um fino acabamento, um serviço perfeito. O gesso deixa esse serviço perfeito, né, gente? Olha que qualidade, olha que perfeição. Se vocês têm alguma dúvida, comenta aí. Eu peço a vocês para me ajudarem aí, já curtindo, já comentando. Compartilha para alguém, algum amigo de vocês aí que estão pensando em construir, alguém que quer fazer por conta própria. Eu vou trazer muitas novidades aqui no canal. Vocês já se inscrevam aí. Assim ficou o resultado aqui, ó, todo o gesso que eu gastei aqui no caixote. Vocês notam que não gerei muita sujeira. Pessoal, se vocês querem mais dicas e técnicas para aperfeiçoar suas habilidades, querem saber como fazer essa quina ou faixa popularmente falando, então clica nesse vídeo que está aparecendo aí na tela. Espero vocês lá. Tchau, tchau.